Não somos felizes, repito, o tempo todo, nem infelizes o tempo todo. Mas quando podemos sê-lo, a gente tem que fruir, aproveitar, afagar. E é gostoso lembrar que os gregos antigos, e eu como da área de filosofia tenho sempre que retomar essa perspectiva, eles davam um nome para a felicidade. O nome em grego antigo para a felicidade é eudaimonia. Eudaimonia. Você sabe que o prefixo eu em grego significa bom. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa origem é chamada de Eugênia ou Eugênio. Daí vem uma palavra horrorosa, que é eugenia, né, que significa, em vários lugares, uma forma de preconceito, discriminação, brutalidade com a separação. Mas, ainda assim, a palavra em si não tem a origem negativa. Uma pessoa que fala bem, a gente diz que é eulalia. Alguém que é chamado de eulálio significa aquele que fala bem. Veja quanta coisa inútil você não sabe. Mas eu sei. Em compensação, já imaginou quanta coisa que você sabe? Eu não sei. Quanta coisa você conhece, eu não conheço. Ainda bem, sorte sua e sorte minha. Se nós soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo o tempo todo. Nesse sentido, essa multiplicidade de pessoas, de origens, de idades, de lugares, de religiões, outros que não têm, pessoas que têm escolaridade diversa, ela aumenta nossa capacidade de, na vida, no nosso trabalho, com os propósitos que tivemos, elevar a nossa condição. Por isso, uma das coisas que os gregos usavam para falar de felicidade é a expressão eudaimonia. Porque eu, como eu disse, é o bom, aquilo que é aprazível, e daimon, agora vem uma coisa interessante, daimon é um espírito interior. Dentro da mitologia grega clássica, havia espíritos, tal como no mundo árabe a palavra que se usa seria os gênios. A gente falava do gênio da garrafa, o gênio da lâmpada, espíritos que circulam. Na mitologia grega, esses espíritos que estavam em nós e estariam nas pessoas, eles eram chamados de daimon. Por isso, um bom espírito é o eudaimon, a eudaimonia. Quando que você fica feliz? Quando você está com um bom espírito, você está com um espírito elevado, vitalizado. No entanto, a palavra daimon do grego antigo, que significava esse espírito interior, que tinha uma dupla característica, eram espíritos que poderiam ser maus e bons ao mesmo tempo. E por isso você era feliz quando em você estava só o bom espírito. E é curioso, porque a expressão daimon do grego antigo acabou gerando em latim e depois no nosso idioma a palavra demônio. Claro que isso tem a ver com a afirmação ocidental que vai adotar uma religião, como sua frente, de ação, uma religião monoteísta, uma religião que será majoritária, como é o caso, na história do cristianismo, de se poder afastar aquilo que identificava outras formas de vivência religiosa. Uma delas era pegar o que os gregos chamavam de daimon e dar a ele o nome de um mau espírito, o demônio. Os hebreus, isto é, os judeus, usavam uma outra expressão para demônio, que é Satã. Satã, no hebraico antigo, significa o adversário. Aquele que nos persegue, nos afasta, nos desune. E é curioso, porque essa expressão acabou tendo duas formas dentro do nosso idioma. E eu falo tudo isso sobre demônio, sobre Satã, porque eu quero chegar a uma expressão mais forte, que é diabo. Diabo. A expressão, ela vem para nós do grego antigo. Os gregos tinham uma expressão de que é balo ou bola, que é lançar. Por exemplo, aquilo que você lança. Várias pessoas aqui estudaram balística. Você tem a percepção daquilo que é balo ou bola, que é aquilo que é lançado. Há dois prefixos que nos ajudam nessa reflexão. Um prefixo grego antigo, que é sim, que significa juntar. E o outro prefixo, que é dia, que significa afastar. Por exemplo, diacrônico, o tempo que se afasta, diastático, ou a ideia de diafragma, e assim por diante. E uma das expressões é a ideia de síntese, a noção de síndrome, e uma expressão maravilhosa que é símbolo. O símbolo é aquilo que une, o diabólico é aquilo que afasta.
O simbólico agrega, une, junta. O diabólico recusa, afasta, separa. Isto é, o diabólico é aquilo que joga separado. E no teu trabalho, na tua vida, muitas coisas podem ser diabólicas. Podem ser, e algumas pessoas dizem, lá onde eu trabalho é infernal. Esta cidade é infernal. Ou se diria alguns, esse país é infernal. Ou esse casamento é infernal. Isso é coisa do diabo. E eu estou dizendo isso de propósito por uma razão. Porque a melhor obra no Brasil, no campo da literatura, sobre a presença ou não do diabo e uma negociação com o diabo, é a obra de um estupendo médico, escritor, pensador mineiro, Guimarães Rosa, que nasceu no dia 27 de junho de 1908. Guimarães, um homem genial, falava dezenas de idiomas ou tinha noções, alguém que formado em medicina, saindo da sua cidade, Cordisburgo, e vindo viver em Belo Horizonte, mudou-se aqui uma época, depois voltou, entrou aqui na Faculdade de Medicina com 16 anos de idade. Formou-se médico, mas não seguiu o tempo todo essa carreira. Atuou na Polícia Militar, teve contatos diretos com o Juscelino Kubitschek, que o levou, porque também era médico militar, né, para outras ações, e entrou no campo da diplomacia, o genial Guimarães Rosa. Guimarães, que morreu jovem, 59 anos de idade. Ele morreu, né, no dia 19 de novembro de 1967. Faz um bom tempo, já 50, né, quase 56 anos da morte do grande Guimarães Rosa. Mas ele deixou uma obra que é considerada por muitos, e eu também, não sou alguém que avalia isso, não é minha finalidade, uma obra, uma delas, um livro que é uma referência do século XX do nosso idioma e em todos os países que falam língua portuguesa, que é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, que fala de uma conversa com o diabo e um eventual pacto com o diabo. Portanto, olha que curioso, nós estamos aqui agora para pensar um pouco algo que nos auxilia, isto é, que nos leva a ter de pensar um pouco também sobre em relação à nossa vida, ao nosso trabalho, nossos propósitos e o que é que a gente faz e o que é que a gente deixa de fazer para que as coisas sejam íntegras, decentes, que elas gerem felicidade no lugar de desespero, que elas sejam capazes de lidar com aquilo que são as intempéries, as turbulências, mas que nós tenhamos nitidez de que nós não podemos perder, né, a nossa identidade, nossa integridade. Por isso, olha só, você sabe que o livro Grande Sertão Veredas, ele não só é inovador, como ele tratou de um sertão que, em princípio, lugar inóspito, difícil, com rarefação, né, de recursos naturais, com ausência quase de umidade. E é provável que Guimarães tenha situado, ele não deixa claro isso no livro, esse lugar como sendo parte do que é o norte do Espírito Santo, de Minas Gerais, na fronteira com uma parte da Bahia. Portanto, aquela área, né, em Minas Gerais, mais acima, que tem, sim, né, uma organização da natureza de outro modo. E talvez várias pessoas aqui saibam, a expressão veredas, que no nosso dia a dia significa uma passagem, né, uma alternativa, uma saída para algum lugar, quando você acha uma vereda, mas no campo da construção e produção da vida e do mundo da roça, vereda é quando você tem um lugar onde tem água, onde você tem uma mata que possa, mesmo diminuta, ajudar a que a vida siga, onde há umidade. Aquilo que se chama de oásis.
Em outras palavras, no meio do sertão, ou de um outro modo, no meio do deserto, tem um lugar onde a vida habita, cresce, onde há um oásis. O mais interessante é que a obra Grande Sertão Veredas, ela fala sobre o propósito. A personagem principal do livro, vocês se lembram, quem leu, quem não leu, assistiu ao filme, viu a minissérie, é Riobaldo. Riobaldo, aliás, é alguém que passa boa parte da obra dizendo, de modo persistente, uma frase absolutamente verdadeira, que é: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. É interessante porque a última vez no livro que ele diz essa frase seria mesmo a última para qualquer um de nós, porque a última vez a frase é: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Olha que coisa. Sabedoria da roça, do interior. Minha mãe Emília, que faleceu com 93 anos, usava uma frase muito interessante. Ela dizia: filho, cuida do corpo direitinho, que se você cuidar do corpo direitinho, dura a vida toda.